E quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Misericórdia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, aleluia. Possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão, fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fostes ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: misericórdia, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então lhes também responderão dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fim do sermão profético. E com estas palavras de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, final do sermão profético pregado por Jesus, eu quero abraçar a família eleita, as águias de Deus, as ovelhas do Senhor, com aquela paz que excede a todo entendimento. E que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o sábio arquiteto possa sempre ser o sábio arquiteto de nossas vidas. Que hoje seja um dia preparado para a vitória, já nos ungindo para domingo a Santa Ceia. E assim nós vamos pelo caminho, pela verdade e pela vida.
O programa que está em seu celular, em seu televisor, em seu computador, em seu rádio, é o Bom Dia Espírito Santo. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira, diretamente da região metropolitana de Salvador, para todo o Brasil, missionário da Igreja Casa da Bênção de Deus, que tem como sede Taguatinga Sul, Distrito Federal, que tem como pastor presidente mundial apóstolo Jair de Oliveira. Aumente o volume do seu rádio. É gostoso, é maravilhoso levantar pela manhã, nesta manhã linda de verão, olhar para esta lua cheia e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Coloque um copo com água ao lado do seu rádio para que esta água se transforme em remédio. É o que cremos. E a fé traz à existência o que não existe. Coloque ao lado do seu rádio um pouquinho do azeite para a santa unção. A santa unção. A unção santa. Tá bem? Coloque aí agora caixas com medicamentos. Chave do carro, carteira de trabalho, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar poderoso do Bom Dia Espírito Santo. Os amigos do Espírito Santo que acordam como eu. Hoje eu acordei, era 15 para as 2 da manhã. Estamos de pé e ficaremos de pé até 11 da noite, expulsando demônios, orando pelos enfermos, passando diante da arca na tenda e comungando a comunhão da fé e já nos preparando para o grande domingo, dia 6. E assim nós vamos contando os dias e louvando a Deus. E nesta sexta-feira, não saia de casa, viu, Odemário Pereira, sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, está a caminho de uma audiência, de um exame ou da maternidade, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração e apresenta a Deus a sua vida. Não saia de peito aberto, saia na presença do Pai, do Filho, na presença do Divino Espírito Santo. Deus abençoe, irmã Maria Eugênia Santos já está conosco. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África, Europa, Ásia, Oceania, Emirados Árabes, América do Norte, América do Sul, América Central, diretamente da Bahia para todos os continentes. E aqui conosco nesta manhã linda, ele também que chegou aqui, o nosso querido pastor, teólogo, servo do Deus Altíssimo, Gutenberg Paz. Bom dia, Gutenberg. Meu muito bom dia, meu amigo Bispo Daniel de Oliveira. Meu muito bom dia aos amigos ouvintes do já tradicional programa Bom Dia Espírito Santo. É uma alegria estar novamente de volta aos estúdios aqui da Rádio Cruzeiro, e onde nós estaremos falando de coisas espirituais, porque hoje eu penso que a humanidade está muito ligado às coisas desse mundo, às coisas dessa terra, e se esquecendo do lado espiritual. Então você, minha amiga, meu amigo, esteja ligado aqui nesses próximos minutos, porque Deus, por intermédio das ondas desta rádio,
por intermédio das ondas deste programa, tem algo especial para a tua vida. Amém? Amém, amém, amém. Gutenberg Paz é um teólogo, é um pastor, é um militar também, é um servo do Deus Altíssimo, que trabalha ao meu lado ali na sede. Ele e a sua esposa, a pastora Elisete, é um casal canela de fogo. Diogo Furlamento já está conosco, Dalva Rodrigues, Marinês Linhares de Caruaru, São Paulo já está conosco, Minas Gerais também, Rosa Maria Marques, Deus abençoe Dalva Rodrigues, Diaconisa Naná, pode ir chegando, Evani Sapucaia, Orcélia França, Cotidiana Boal, diretamente da França, a Europa já está conosco também, só falta chegar à Itália, Deus abençoe, Sheila Maria Silva, Evani Sapucaia, Caruaru já está conosco, Recife, Olinda, João Pessoa, sejam todos bem-vindos. Ontem eu recebi telefonema de Palmas, Tocantins, de várias cidades do norte do Brasil. É grande audiência do Bom Dia Espírito Santo. Não é apenas uma live, é mais do que isto. É um programa que está no ar há 41 anos e agora aproveitando estas ferramentas e estas plataformas para divulgar mais o poder de Deus. Soraya Rodrigues já acordou cedo. Ela acorda cedo porque tem que ir para o trabalho. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Estamos aí nos preparando hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira, que dia hoje? Hoje já é 4 de dezembro, rapaz. Hoje nós teremos cultos ali na catedral, na sede, quebras de maldições. Marta Machado de Deus também já está conosco. Cotidiana Boal, diretamente da França. Sejam todos bem-vindos. Então hoje é dia da quebra das maldições. Estaremos passando diante do altar, pegando aquela folha para fazer o pedido e o agradecimento a Deus, recebendo as 7 essências, porque hoje, pastor Gutenberg, é um dia de libertação, de desenrolar o rolo. Hoje é dia de quebra de maldições. Hoje é a primeira sexta-feira e o sinônimo de sexta-feira para nós, Gutenberg, é quebra de maldições, vaso de ouro. É quebra de maldição, meu caro amigo Bispo Daniel de Oliveira. Como eu falei anteriormente, a humanidade às vezes se esquece que o homem e a mulher, nós somos seres espirituais. É claro que nós somos considerados animais, a espécie Homo sapiens, mas quando Deus criou o homem, ele formou do barro, do pó da terra, a Bíblia diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E no hebraico, Bispo Daniel, a palavra para esse fôlego seria arruá, ou seja, o vento. Então nós entendemos que algo saiu do próprio Deus. Amém. E entrou no homem. E assim o homem passou a ser uma alma vivente diferente de todos os animais. Passou a ser um ser espiritual. Por isso que às vezes o que acontece nas nossas vidas, às vezes na sua vida, meu amigo, minha amiga, às vezes é algo espiritual. Às vezes são cargas espirituais que na nossa caminhada terrestre vão, como se diz, vai se colando na nossa caminhada. É os chamados encosto, né? Vão se encostando. E tem coisas que, infelizmente, meu amigo, só sai pelo lado espiritual. Às vezes pode ser uma doença, pode ser uma patologia psicológica, de fundo espiritual. E para isso, para você resolver isso, você tem que exatamente ter o remédio certo, que no caso é o remédio espiritual. É claro, remédio espiritual junto com a medicina, porque como o senhor bem coloca, a medicina é de Deus. Jesus nunca foi contra a medicina. Sim. Tanto é que quando ele curava os leprosos, ele mandava que ele se apresentasse ao sacerdote, que era a autoridade, digamos assim, sanitária da época, para testar se realmente havia cura ou não. Então, meu amigo, minha amiga, venha hoje. Hoje é um dia especial, dia de sexta-feira. É um dia de quebra de maldição. É um dia que você vai colocar seu lado espiritual, limpar o seu lado espiritual, para que isso possa refletir também no seu lado físico.
É, louvado seja Deus. A gente vê lá em Isaías capítulo 38, Deus receitando remédio, rapaz. Remédio natural, pasta de figos, para curar uma úlcera exposta do rei Ezequias, uma ferida aberta estomacal. Deus mandou a palavra e também mandou o medicamento. A gente vê o apóstolo Paulo receitando remédio para Timóteo, porque Timóteo ele era muito obediente, muito crente, e Paulo falou para ele, olha, não fique bebendo só água, beba também um pouco de suco de uva para suas frequentes enfermidades, porque Timóteo ele tinha H. pylori, gastrite, úlcera, e Paulo receitou remédio, suco de uva, em outra tradução, vinho, para curar as frequentes enfermidades. Então a gente vê que a medicina, seja ela natural, seja a medicina que se evoluiu, ela vem de Deus, porque a ciência vem de Deus. Foi Deus quem revelou ao homem as fórmulas também para combater. Então nós temos que atacar o mal, lado espiritual, lado científico. A vida é esta vida, pastor Gutenberg, uma batalha constante, mas a Bíblia diz assim, tende bom ânimo, e é com ânimo, força de vontade, é com oração, jejum, lado espiritual, é procurando os caminhos do bem com ânimo, porque diante das adversidades, se nós formos desanimar, o que será de nós, Gutenberg Paz? Bispo Daniel, se nós formos desanimados, o que será de nós? Realmente vai ser um futuro triste, como nós vemos, infelizmente, muitos dos nossos semelhantes passando por dificuldades, muitos, como se diz, estão no fundo do poço, como diz a gíria popular, porque exatamente não deram vazão ao lado espiritual. E Cristo, quando ele fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, ele pode falar com propriedade. Porque ele, sendo Deus, a Bíblia fala que ele abriu mão das prerrogativas, dos privilégios espirituais e passou a ser um homem igual a nós, limitado fisicamente, sujeito ao cansaço físico, às limitações do corpo físico. Então ele pode falar com propriedade, mas ele nos fala que ele tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo, agora ele venceu o mundo no seu ministério, que só durou 3 anos e mudou toda a história da humanidade. Ele venceu o Bispo Daniel, porque ele deixou que o seu lado espiritual pudesse fazer diferença no seu lado físico. E ele deu também a receita para a quebra de maldições, que esta casta de demônios só sai através de jejum e oração. Fé na consagração, para arrancar pela raiz toda maldição herdada, adquirida ou mandada. E hoje é um dia em que nós dedicamos os 6 cultos que teremos na catedral, na sede, para a quebra de maldições. Às vezes você olha para trás, vê a maldição do alcoolismo em sua família. Olha, Caruaru já está conosco também, os nossos pastores em Caruaru, Pernambuco, Ivone Tássio também de São Paulo, Evanissa Pucaia da Ilha, sejam todos bem-vindos. ICB Caruaru, pastor Carlos, Deus te abençoe, Carlos, todo Carlos é abençoado, você é mais. Por quê? Porque é de Jesus e é caruaruense, ou pastoreia a igreja em Caruaru. Deus abençoe, Creuza Santana, Eunice Pereira também já está conosco. Então, ele deu a receita, que esta casta de demônios só sai através de jejum e oração. Por isso nós dedicamos o dia de hoje para oração, jejum, quebra de maldições, desenrolar este rolo. Às vezes a morte prematura tem batido em sua porta, o suicídio, a depressão, o alcoolismo, o tabagismo, o pistolismo e tanta coisa ruim, toda depressão, câncer, AVC, às vezes problemas na área sentimental,
às vezes problemas na área financeira. Marinês Linhares, seja bem-vinda, filha de Abraão, de maneira que hoje é um dia de batalha, e já nos preparando para sábado, amanhã é um dia de mais descanso, não é? Enquanto a mocidade trabalha, e domingo nós estaremos levantando o cálice, o pão, e renovando a nossa aliança com Deus, e já nos preparando aí também para o dia 13 e dia 6, domingo, a entrega da folhinha ungida, de maneira que nós estamos na caminhada da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas aí fora não crê e nem focam em algo espiritual, mas feliz é aqueles que confiam, que têm fé. ICB Dobrada São Paulo, pastor Uziel Tássio já está conosco, Ivone Tássio também. A família do Bom Dia Espírito Santo já estão antenados, ligados nesta rede poderosa do Bom Dia Espírito Santo. Então hoje é um grande dia, e é a primeira sexta-feira, rapaz, dia 4, eu já estou sentindo o mover do Espírito. Acordei, ainda não era 2 da manhã, perdi o sono. Estou de pé desde 2 horas da manhã. Vamos ficar de pé até 11 da noite, 10, 11 da noite. Trabalhando no trabalho espiritual, viu, Rogério Magalhães? Amarrando os demônios e vencendo o mal. Porque a vida é esta vida. Desde o útero materno há uma batalha. Mas nós somos fortes, e se temos o Deus forte, venceremos, porque desânimo, moleza, preguiça não faz parte do nosso cardápio cotidiano. O nosso cardápio é fé, autoridade, unção, disposição para vencer o mal. Pastor Gutenberg, você poderia estar na cama agora dormindo, está aqui. Então você é um pastor trabalhador, Gutenberg. É como diz o andágio popular, missionário Daniel de Oliveira, Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Então, meu amigo, que realmente você possa estar conosco nesse dia abençoado. Nós dizemos abençoado porque, infelizmente, Bispo Daniel, se nós olharmos para o dia de sexta-feira, digamos assim, é um dia carregado. Sim. Na cultura anglo-saxônica, Bispo, quando eles foram nomear os dias da semana, primeiramente os mesopotâmicos é que fizeram isso, né? Para cada dia eles davam um dia, o nome de um astro. Por isso que em inglês domingo seria Sunday, dia do sol. Enfim, eles fizeram segunda-feira em inglês Monday, dia da lua. Mas a partir da terça-feira eles começaram a dar os dias das entidades, dos deuses nórdicos. Por isso que terça-feira em inglês é Tuesday, que seria o dia de Thor. E quando chega na sexta-feira, Bispo, eles falam que é Friday em inglês, é o dia de Frida. Frida era uma deusa do panteão, digamos assim, dos deuses nórdicos, que era voltada exatamente para as festas, para a orgia, interessante, para as bebidas. Por isso que é um dia, digamos assim, carregado espiritualmente. Mas, como nós não vivemos de acordo com, digamos assim, o lado espiritual do mal, nós revertemos esse dia para dia de bênção, é dia de libertação, é dia da gente promulgar sexta-feira como um dia abençoado. Enquanto, infelizmente, muitos dos nossos semelhantes, dia de sexta-feira, é o dia que, de repente, é o último dia da semana de serviço, muitos saem, vão para as baladas, vão para os bares da vida, muitos vão se alcoolizar, se drogar, mas tem um povo que vai estar intercedendo por eles para que a diferença espiritual possa vir nas vidas deles também, Bispo Daniel. Então o calendário nosso, a sexta-feira, já é consagrada aos demônios da orgia. Coisa terrível, rapaz. Por isso que a sexta-feira, os barzinhos, as boates, os cabarés, as zonas boêmia funcionam e emendam aí com o sábado, com o domingo, o alcoolismo, o tabagismo
os projetos malignos, a gente pode ver que tudo tem raiz espiritual. Por isso que nós dedicamos a sexta-feira para a quebra de maldições. Como é o nome desta capeta que governa a sexta-feira mesmo? É a deusa Frida. Frida. E quem foi Frida? Tem aí a teologia explica? Assim, Bispo Daniel, nós sabemos que toda cultura tem os seus deuses, seus vários deuses. E no caso do panteão nórdico, que era lá de Odin, a parte nórdica da Noruega, Suécia, ela era considerada essa deusa a deusa da fertilidade, deusa... Pombagira, rapaz. Aqui para nós é Pombagira, menina. Tem vários nomes, mas a essência é a mesma. É a mesma. Pombagira menina, Pombagira cigana, Pombagira de trança. Pode ver que a Pombagira trabalha girando, fazendo acontecer e desacontecer. Por isso que na sexta-feira nós estamos profetizando quebra de maldições. Porque no passado nós éramos chamados de protestantes, e somos protestantes, para protestar contra o Zé Pilintra, a Pombagira, o Ogum de Ronda, o Oxóssi, o Cobra Coral, todas as serpentes malignas do deserto. Viu, Rosana Gama? Você sumiu, por onde andou você, Rosana? Aidil Monteiro. Tá vendo que sexta-feira é um dia governado pelas entidades da sensualidade maligna, portanto, que é por isso que é tanta traição dia de sexta-feira, tanta orgia, tudo tem raiz espiritual da mitologia ou de outras gias da Europa, da África, daquela região aonde começou todas as coisas. Então, se antene, porque ninguém está sozinho. Se não tiver Deus, tem o diabo. Que é isso, missionário? Sim, porque ninguém está em cima do muro só. Só dois governam: Deus, do lado do amor, da salvação, da misericórdia, e do outro lado o capeta. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio como Filho do homem, Filho de Deus, para nos dar vida, e vida abundante, eterna e próspera e boa. Por isso que sexta-feira para nós, quebra de maldições. Às vezes o seu marido é um adúltero, um prostituto, seu filho, sua filha, sua mulher, porque está incorporado por uma entidade ou sofre influências. Vem orar por ele, jejuar por ele, batalhar no campo espiritual. Tá bem? Hoje é um dia poderoso, sexta-feira, 8 da manhã, já são 5 horas e 35 minutos. 2 da tarde, 19 horas, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Alguém pode dizer, missionário, estas entidades que o senhor está falando são os orixás. Sim, mas que influenciam o homem à destruição da moral e abalar as estruturas e os princípios de Deus, que arrebenta com o futuro e com a família. Então nós somos protestantes para amarrar, repreender toda a força maligna que quebra os princípios do eterno Criador. Hoje é dia de quebra de maldições. Domingo, Santa Ceia. Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Tá bem? Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer ao povo lindo que ontem ouviram o nosso programa. Ontem foi forte, mas hoje está mais forte. Vamos ouvir esta bela canção.
Rapaz, você sabe que eu não sabia disso? Sexta-feira. Era Pombagira que governava a São sexta-feira. vários nomes, ó. Sexta-feira, nome Friday, que é dia de Frida, né? Vem de Fride, palavra em inglês do antigo, que significa dia de Frígio, da deusa. Aqui no caso seria uma deusa germânica, da beleza. Na verdade, trata-se de uma adaptação do latim de Asgard, e dia de Vênus. É tudo a sensualidade. Aí quando eu coloco aqui, ó, quem era a deusa Frida, a origem dela é nossa. Deusa Frida. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus. Rapaz, é interessante. Aqui, ó. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e É a tudo ele deusa mãe da faz. nascida assim, Tudo nossa. Esposa de Deus. Madrasta do Da amor. louça. O quê? É a deusa da fertilidade, do amor e da união. Ou seja, Deus também É a Pombagira mesmo, irmão. Exatamente. Sangue de Jesus tem poder, São vários nomes, mas é essencialmente. misericórdia. É isso aí. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, é Israel por terra Por seca. isso, sexta-feira é um negócio pesado. Sou o que sou, Moisés. É consagrada aí essa deusa. Sou eu, O paganismo foi consagrado a ela. Que na verdade digamos assim, é Vênus, Diana. E aí, quando eles forem unir esses dois, o que nós vamos fazer? Aí a única, digamos assim, mulher importante para eles, que eles não tinham seu livro era quem? Era a própria Maria. Então Diana, Vênus, foi empregado exatamente em Maria. O sincretismo religioso. É por isso que temos que orar e jejuar, porque a batalha é batalha. Mas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Vencemos no útero materno. Dos 260 milhões de espermatozoides, só nós resistimos, perfuramos o óvulo. Então somos vencedores. E com Jesus somos mais do que vencedores. Alguém falou ali, o microfone está aberto. Mas a nossa conversa aqui é sadia, viu? Estávamos falando da batalha espiritual do dia de sexta-feira. Tá bem, irmã Rosa Marques? De maneira que estamos em uma batalha constante. E esta batalha só irá terminar. E vai terminar, missionário? Sim. Depois do arrebatamento da igreja. Rosa Marques está antenada, é uma pastora nossa. O microfone está aberto. Tá vendo? Ainda bem que a nossa conversa é sadia. Estamos conversando o assunto que estamos pregando, porque eu tinha conhecimento, mas não com tanta profundidade, que sexta-feira é governada pelo orixá da sensualidade, ligado à mitologia. Então, hoje é dia de batalha. A batalha continua. Vai terminar um dia? Sim. Depois do arrebatamento da igreja. Por isso que nós temos que estar na igreja, renovando a aliança, firme com Jesus, unção todos os dias, fidelidade todos os dias, altar todos os dias, porque ele deu a terra aos filhos dos homens. E somos nós que temos que batalhar aqui, repreender o invasor. O invasor da terra não somos nós. Deus nos deu como presente. Ele plantou um jardim no Éden. Ele plantou um jardim no Éden. O invasor aqui foi Lúcifer. Como estrela, ele caiu do céu porque se rebeliou contra Deus. Em vez dele ter ido lá para Júpiter, para Plutão, para Netuno, para um outro planeta,
ele veio para o mais lindo e bonito, aonde havia a imagem e semelhança de Deus e os projetos de Deus. Então ele invadiu, mas nós temos que pôr ele para correr, e o lago de fogo e enxofre, a prisão eterna, já o aguarda. Ele e toda a sua galera, aqueles que fizeram a sua vontade. Olha, nós estamos meditando nestes dias em Mateus capítulo 24, sobre a maior mensagem para o futuro que Jesus pregou. Todos estes dias eu tenho meditado, porque nós estamos vivendo um período intitulado Princípio de Dores. Estamos atravessando uma tribulação. Não é a grande tribulação. A grande nós não estaremos mais aqui. Sulamita está dizendo, estamos ligados, André, Andressa e Benjamin. O Benjamin já acordou? Deus abençoe Benjamin, meu neto mais novo, a Daça, minha neta mais velha, o pastor André, o homem forte das segundas-feiras aqui na rádio. O Brasil já conhece o André. André é canela de fogo, rapaz. Deus abençoe Sula e toda a sua querida e bela família. Então estamos meditando em Mateus 24 e 25, que fala sobre o princípio das dores. Estamos atravessando uma tribulação, sim, mas não é a grande. Jesus mesmo falou, rapaz, no mundo tereis aflições. Aflição ou tribulação, mas tem de bom ânimo. Mas a grande tribulação, haverá terremotos em cadeia, haverá tsunamis, pedras de 80 quilos caindo do céu, de maneira que a terceira parte da população morrerá, terceira guerra mundial, o governo da besta, do anticristo, do falso profeta, o número 666 quer dizer homem governando o homem sem sentido espiritual, porque o Espírito Santo não estará mais na terra, ele estará no céu com a noiva, como Eliezer apresentando a noiva ao noivo, com seus presentes e adornos, os seus talentos, para receber os galardões. Então, a grande tribulação, a noiva não estará mais aqui. Existem teólogos, pastores, que pregam que nós passaremos a grande tribulação, só se for eles. Eu não. Porque Jesus vai livrar a noiva deste aborrecimento maligno. Então, a grande tribulação. Nós já estamos aí no princípio das dores, então já estamos sentindo o tropelo da cavalaria de Apocalipse capítulo 4 e 6, aliás, capítulo 6. Já estamos sentindo os relâmpagos e trovões. Por isso que é para nós antenar, ligar e melhorar cada dia o nosso relacionamento espiritual. E Jesus aqui no sermão que ele pregou, o maior sermão do seu ministério, rapaz, capítulo 24, capítulo 25, quando chega no versículo 31 de Mateus 25, abra sua Bíblia, viu, Celina Xavier? Deus abençoe você aí no Distrito Federal. Versículo 31 de Mateus 25. Olha o tema, ele termina o sermão. Olha como ele termina este sermão, o fim do sermão profético. Profecia quer dizer uma previsão daquilo que ainda iria acontecer. Mas se foi Jesus que falou, ele mesmo disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Versículo 35 do capítulo 24.
Aqui não é livro de São Cipriano, nem de Jorge Amado, nem de escritor europeu. Aqui é a Bíblia. O livro dos livros, o livro mais vendido e lido na terra sempre. A palavra de Deus. Como dizia um pastor amigo, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Não é do homem, foi escrito por homens inspirados, mas é a palavra de Deus. E aqui esse sermão que Jesus fez, Mateus escreveu, rapaz, Deus trouxe em memória de Mateus, nos mínimos detalhes, como dizia meu velho pai, tintim por tintim, vírgulas e acentos, não ficou perdido nada daquilo que Jesus profetizou, e anos depois Mateus escreveu. Olha o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier, era pregação, a mensagem para o futuro. Em sua glória, a glória dele. Primeiro é o arrebatamento da igreja invisível, depois a volta dele em glória é visível e todo olho verá pelos canais de televisão. Record, SBT, CNT, CNN, Globo, todo mundo vai divulgar. Eita, espetáculo! O maior espetáculo da terra, como profetizava o apóstolo pai Doriel de Oliveira. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aleluia! Aqui já é a parte do julgamento final, aliás. Todas as nações serão reunidas diante dele. Olha que reunião, hein? Aonde será esta reunião? Será nos ares? Sim, Deus sabe aonde. Toda esta multidão reunida com ele. A maior reunião de todos os tempos. A noiva estará nesta reunião. Não para ser julgada mais, mas para estar com ele para sempre. Todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha a separação do supremo pastor. Separando bode de ovelha. Aqui a simbologia e o acontecimento que ocorrerá no fim de todas as coisas. Então dirá o rei. Olha que palavra linda. Eu creio, né? Estou me esforçando para ouvir esta palavra. Que está no versículo 34. Renúncia, confissão, vida com Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Pode ver que tudo que é da direita é de Deus. Tudo que é da esquerda é do diabo. Até na política, né? A direita é direita. A esquerda é só mão leve. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha que palavra linda, pastor Gutenberg. Olha o que o rei dos reis, Jesus, irá falar para nós. Viu, Rogério? Viu, Jerusa? Esforça, Jerusa, para você ouvir esta palavra. Viu, Rosa Maria Marques? A nossa vida tem que ser sempre uma vida de renúncia e de conversão e de libertação também. Porque creio e cremos que ouviremos esta voz. Estaremos nesta reunião. Queira ou não queira. Viu, Manuel Bispo? Vigie, viu? Viu, Antoniette
Ferreira, viu Creuza Matias, viu Celina, vigia Celina. Você vai ouvir esta voz, Celina. Viu João Paulo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Olha, desde quando o reino está preparado, o pastor Gutenberg? Desde a fundação do mundo. Olha o projeto de Deus para a noiva Gutenberg, para a igreja. Como diz a palavra de Deus, está lá em Provérbios, Deus não joga dados. Já está tudo no controle dele. Sim. Está tudo determinado. E às vezes o inimigo é que tenta, digamos assim, como está na onda hoje em dia, né? Ele coloca as chamadas fake news. As fake news dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Fake news dizendo que esse negócio de ser conservador, nós temos que, digamos, nos modernizar. Amados, tem valores que são inegociáveis. É claro que nós, como igreja, nós temos que nos adaptarmos ao mundo, ao novo mundo tecnológico, ao mundo das mídias sociais, mas existem valores que são inegociáveis. E é nesse julgamento, Bispo Daniel, é nessa hora que esses valores serão cobrados. É nessa hora que esses valores vão ser cobrados de cada um de nós. Aí sim vai ser feita essa separação, e somente aqueles que mantiveram, mesmo como diz a Bíblia, numa geração pervertida, mantiveram os seus valores espirituais, bíblicos, esses sim vão ser recebidos como ovelhas e vão receber essa voz carinhosa do Pai. Bendito, né? Benditos de meu Pai, porque Ele já preparou antes da fundação do mundo, Ele já tinha separado. Como diz Jesus Cristo, na casa do meu Pai há muitas moradas. É isso mesmo. Ele já está preparado o lugar, o paraíso, para receber somente aqueles que mantêm os valores cristãos em meio a essa onda de perversão que infelizmente está assolando a nossa humanidade. Louvado seja Deus. Olha, tudo já está preparado desde a fundação do mundo. Quando Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Ele foi para fazer uma reforma nas moradas, para receber a noiva. Qualquer pessoa, quando compra uma casa e casa para morar na casa, compra uma casa e casa para morar na casa, sempre faz uma reforma. E mesma coisa é o noivo, ele é extremamente zeloso. Ele foi reformar para levar a noiva para estar com ele para todo sempre. Mas tudo já está determinado desde a fundação do mundo pelo grande Criador e onipotente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja o versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Era estrangeiro e me hospedastes. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e estava na prisão e fostes me ver. Então o justo lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fostes ver-te? E responderá o rei e lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Olha, Jesus aqui nos ensina a maior obra e missão da igreja.
Podemos até construir majestosos templos, mas a maior missão da igreja é evangelizar, levar o pão da vida, as vestes espirituais, a água da vida, que é mais importante do que qualquer ação social. Podemos fazer o trabalho social? Sim, devemos. É nosso dever cristão. Mas a comida, a água, a vestimenta, que a Bíblia fala aqui também, é o lado espiritual. Por isso que eu te digo, falei ontem e falo hoje, você não pode evangelizar, viu, pastora Ana Célia Santos, sempre está ligada a ela e seu esposo, é a nossa pastora linda, ali do quilômetro 17 de Itapuã, Canela de Fogo, serva de Deus, pedreira, ela é pedreira, pastora é pedreira, é mãe, é dona de casa, é avó, vovó Aninha, Deus abençoe, princesa de Deus, com seu príncipe, o seu esposo, nosso querido pastor Alexandre. Então, se você não pode pregar, eu posso. Se você não pode evangelizar, eu posso. Se você não pode ir, eu já tenho ido. Eu estou aqui há 41 anos. Eu estou pregando há 53 anos. Então, me ajude a manter esta rede de rádios. O Facebook, o YouTube, é 0800. Mas a rede de rádios, nós temos um compromisso salgado, pesado. E nós estamos aqui, levanta de madrugada, não para brincar de ser cristão, é para levar o pão, a água, a veste espiritual. A veste espiritual é tão profunda, rapaz, que aquele que não tem Jesus, a Bíblia chama de desgraçado, miserável, cego, pobre e nu e pelado. Então a palavra nos veste, a palavra nos alimenta. Ajuda-me a pregar. Neste mês de dezembro agora, de janeiro, viu, pregadora Rita de Cássia? Você entende o que eu falo? Deus seja louvado na sua vida, meu bispo. Está aí, Aninha. Deus te abençoe, guria. Deus abençoe a mulher forte do quilômetro 17. Ela e seu esposo. Sempre ela está antenada comigo. Então, trabalha ao lado da nossa equipe, da nossa superintendência. Então, põe uma semente na mão deste veterano semeador. Vocês que me conhecem há 41 anos, venham e vejam o que temos feito na obra de Deus na Bahia. Venham e vejam. Aonde é colocado o dízimo, a oferta, o voto, a ajuda de amor. Venham e vejam. E tem muita gente colocando oferta em lama, em vaidade, em pastor carnal. Saiba onde pôr sua semente para que haja produtividade. Você não pode pregar, eu posso. Meu tempo é integral, mas todos nós temos uma missão. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele ide dele ali não é só para pastor, não. É para todos os servos e servas de Deus. E cada alma que eu ganho é uma pedra em sua coroa. Porque neste texto que nós estamos lendo aqui, nós vamos estar recebendo, aliás, aqui já recebemos os galardões pelo trabalho dedicado à obra de Deus. A recompensa. Na maior de todas as reuniões, Cecília Paranaguá,
Deus abençoe, Paranaguá. Se for a cidade de Paranaguá, o meu abraço ao povo aí de Paranaguá, Santa Catarina ou é Rio Grande do Sul. Então, põe uma semente em minha mão, rapaz. Ajuda a ganhar almas. Estamos evangelizando agora o Brasil, a Europa, a Ásia, a África. Tem gente me ouvindo no manicômio, no sanatório, no hospital, na maternidade, plataforma de petróleo, na mansão, no barraco, no transatlântico, na canoa, no barco de pescaria, no metrô, no ferryboat, em casa, na cabine do caminhão, no ônibus, no Uber, no táxi, no carro particular, em casa, deitado na cama, de joelho, em pé, pessoas acamadas, pessoas doentes, por esta rede de rádios e comunicação através destas plataformas. Faça um voto agora, dezembro e janeiro, como fez Ana e Eucana, como fazia Davi e Salomão, como fazia Maria e José. Um voto anual, agradecimento pela vida e uma bênção para a evangelização. Esta semente frutificará para o reino e para a sua vida. É a lei da semeadura e da colheita. Então medite nisso. Tá bem? Talvez você possa me dizer, missionário Daniel, me dê um número de uma conta. Às vezes você tem aí um dízimo acumulado, esperando o Espírito Santo determinar, já determinou. Sua vida já foi destravada. A partir agora do dia 19, há uma profecia para a sua vida, destravada. Vida financeira destravada. Ouviu o que eu falei? Há uma profecia. Então, põe uma semente aqui em minha mão, para que ela transforme em almas. Almas. Eu quero almas. A maior missão da igreja é ganhar almas. Deus te chamou para ser ganhador de almas, então ganhe através da minha voz. Viu, Isabela Marques, Rio de Janeiro? Deus abençoe, povo carioca, abençoado. Ao povo de Itaboraí, Deus abençoe. Ao povo bonito de Campos, dos Goitacazes, Deus abençoe. Ao povo lindo de Niterói, Deus abençoe também. E a França está conosco. Olha, Lafayette, ICB Lafayette. ICB Lafayette. Eu amo Lafayette. Parabéns, Lafayette, porque me encontraram por aqui. Vocês sabem que nós temos o missionário Vicente, pastora Sônia, pastor Lucas, Enedina, que é daí de Lafayette, hein? E trabalham aqui conosco. São lafaietenses, fazendo a obra ao meu lado. Então Lafayette tem uma bênção de Deus. Mas vamos voltar ao assunto. Pegue uma caneta que esteja escrevendo, como esta minha aqui, ó. Esta aqui já me acompanha há mais de 10 anos. Foi presente, não sei quem me deu. Pega uma folha de papel. Nós temos uma conta no Banco Itaú. Entra em minha página Daniel de Oliveira, você acessa aí o Banco Itaú. Pode mandar pelo Banco Itaú em nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Ou você pode enviar também um voto, uma oferta, um dízimo, uma bênção. Viu, Sandrinha Simões? Para o Banco Bradesco. O Bradesco está em todos os lugares. O Bradesco é um banco de origem cristã evangélica, que nasceu na cidade de Marília. É um banco abençoado, por isso é o maior banco privado do Brasil. Banco Bradesco, escreva aí, Bradesco. Escreveu? É um que tem fachada vermelha. Olha o número da agência. Viu, Cecília, Portugal? Sou de Santo Amaro, congrego no Ministério Metodista, mas estou no seu ministério, pastor Daniel. Amém, Cecília.
Ah, é de Santo Amaro, não é de Paranaguá, não. Paranaguá é o seu sobrenome. Deus abençoe Cecília. Toda Cecília tem uma bênção de Deus na família. Deus te abençoe, filha. Então, Banco Bradesco. Escreveu Bradesco em Sheila Cristina. Agência 232, dígito 1. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1. Conta corrente 78 792, dígito 2. Agência 232, dígito 1. Conta corrente 78 792, dígito 2. Irá chegar em minha mão e eu colocarei no altar de Deus no momento do santo ofertório. Tá bem? Vamos ganhar almas. É princípio de dores. É tempo de batalha. Vamos evangelizar. Abra sua mão, seu coração. Sua vida já foi destravada. E há uma bênção vindo a partir do dia 19 agora. Tá bem? Já são 6h07. Estamos meditando em Mateus capítulo de número 25. O fim da mensagem pregada por Jesus. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. Aleluia. Respondeu o rei e lhes dirá, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, olha que coisa, rapaz, a mim fizeste. Pastor Gutenberg Paz, a Bíblia está falando, quando fizeram a um dos meus pequeninos, aqueles que são humildes, necessitados de Deus, e que de joelho cabe na mão do Senhor Gutenberg. É isso mesmo, meu amigo Bispo Daniel de Oliveira. Aqui realmente essa interpretação é muito interessante, porque às vezes você pode estar perguntando: poxa, mas eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo para que faça a diferença na vida desses pequeninos, de pessoas humildes que precisam receber a palavra de Deus. E como o senhor muito bem colocou, isso tem que ser feito pela noiva, pelo Evangelho. E o Evangelho tem que chegar, porque quando o Evangelho chega, Bispo Daniel, ele faz toda a diferença. Eu sei que a igreja tem um trabalho social? Tem. Sim. Mas o mais importante é o lado espiritual. Porque quando o homem, ele recebe a palavra de Deus, como diz a palavra, o justo não mendiga pão. Quando o homem recebe a palavra de Deus, ele não fica mais escravo do pecado, não fica mais preso. Quando o homem recebe a palavra de Deus, a cura chega. Se você não pode estar nos hospitais, nas prisões, nos becos para ajudar os mendigos, mas você pode, ajudando a obra de Deus, ajudando a noiva, para que essa palavra chegue. Então, meu amigo, minha amiga, que você seja um missionário da palavra de Deus por intermédio do Ministério ICB. E eu conheço o Bispo Daniel de Oliveira, eu posso falar com propriedade, e, como ele bem colocou, pelo meu lado teólogo, eu sou bastante racional em muitas coisas, e eu analiso muito, né, onde eu estou, o ministério, analiso bem quem está à frente, e posso falar com franqueza que a sua oferta, o seu dízimo, será muito bem empregado, porque a palavra de Deus vai chegar aos pobres. Por isso que quando ele fala, olha, é para nós não sermos egoístas, para que essa palavra também chegue aos pequeninos, aos que estão precisando. Porque hoje, infelizmente, bispo, às vezes parece que muitos líderes só querem pregar a palavra para os grandes, para os ricos, para os poderosos, quando na verdade a palavra tem que chegar a toda criatura.
Amém, Gutenberg, é isto aí mesmo. Pequenino é aquele que cabe de joelhos nas mãos do Senhor. Então, o lado espiritual, ele é mais importante do que o lado material. A Bíblia diz, tu és pó, e ao pó tornará. Mas dentro deste vaso de barro que é pó, tem um espírito que veio de Deus e volta para Deus. Por isso que temos que cuidar do lado material, sim, mas em primeiro lugar e muito mais do lado espiritual. Estamos meditando em Mateus capítulo 25. Olha o versículo 41. Misericórdia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Tudo que é esquerda é fraco. Tudo que é esquerda é do capeta. Tudo que é oposição tem influência maligna. Em todas as áreas. Se a mulher é oposição ao esposo, o lar será dividido. Se o gerente é oposição ao patrão, a empresa será dividida, ou sócio. Todo lado da esquerda tem influência do diabo, até na política. Então dirás aos que estiverem à sua esquerda. Por isso que nós temos que ser sempre direita. Mão direita com mão direita. Força com força, o mesmo nível de autoridade. Apartai-vos de mim, malditos. Sabe o que quer dizer a palavra maldito? Amaldiçoado, porque teve oportunidades e não assumiu, ou recebeu, ou valorizou as oportunidades. Apartai-vos de mim, malditos, bem no plural, porque nesta reunião haverá milhões de milhões. Para o fogo eterno, sangue de Jesus tem poder. Agora vejam para quem Deus preparou o fogo eterno. Não preparou para a imagem e semelhança dele não, rapaz. Pessoa vai porque é um maldito, não quer nada com Deus, não quer cuidar da vida espiritual, se prepara para matrimônio, para casamento, para festa, para passeio, para tudo na vida. Esquece de cuidar do lado espiritual. E o lado espiritual é primeiro do que o lado material, porque o que existe primeiro é o espírito, que estava em Deus, e ele assopra sobre um boneco de barro. Então o espírito, ele existe antes da matéria. Aí as pessoas abandonam o espírito, o lado espiritual, prepara para formatura, para passeio, para viagem, para lazer, para tudo. Para carnaval, para orgia, para passar o Natal, o Réveillon. Esquece de preparar para o lado espiritual. Aí o espírito tadinho fica magérrimo. Aí o demônio incorpora, mata, rouba e destrói com overdose. Preparam para ganhar dinheiro, mas não ganha. O ouro, a prata, a esmeralda, a pérola, o rubi, o diamante, que vem de Deus para a noiva. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, o inferno, foi preparado por Deus para o diabo e aqueles que seguiram ele, como diz lá em Ezequiel e em Isaías também, na simbologia do rei de Tito. Rei de Tito? Tiro, aliás, desculpe. Ainda bem que eu tenho um teólogo aqui comigo. Rei de Tiro, é isso aí. A simbologia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí os anjos do diabo estão trabalhando, vai querer levar as imagens e semelhanças de Deus também. Mas a mim não, nem a você. Porque estamos na batalha para a vitória eterna.
Nós não vamos para o inferno, nós vamos para o paraíso, porque viemos de lá e voltaremos para lá pela misericórdia de Deus. Agora vejam, tive fome, não me destes de comer, misericórdia. Você come a palavra de Deus todo dia como pão da vida, hein? E não ajuda a evangelizar? Oh, come, 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 e tem alguém morrendo lá na presídio, no manicômio, no hospital, precisando do pão da vida. Me ajude a pregar. Eu não estou aqui brincando de pregador. Eu não levanto 4 horas da manhã todos os dias para brincar de pregador. Eu sou um evangelista, tenho uma missão a cumprir e quero cumpri-la bem. Participe do meu ministério. Deus vai te abençoar. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, misericórdia. Estando enfermo na prisão e não me visitastes. Esta foi a última parte do maior sermão pregado por Jesus para os dias de hoje, rapaz. Que a figueira está brotando, ou começou a brotar, em 1948. Quanto Aranha, qual o primeiro nome do Aranha, rapaz? Aquele que deu o voto Minerva? Acho que é Graça Aranha. Não, é homem. Oswaldo Aranha, rapaz. Oswaldo Aranha. Deu o voto de Minerva, ali começou a nação de Israel voltar a existir e reunir os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo. Ali começou a cumprir o período das 70 semanas de Daniel, ou da 7ª dispensação. Como eu preguei ontem. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, ó Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhes responderá publicamente, misericórdia, dizendo: em verdade vos digo, que quanto a um destes pequeninos não fizestes a mim. Misericórdia. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos, Gutenberg, para a vida eterna, que fala de eternidade. Daqui 1 milhão de anos, aonde você estará? Aonde você passará? Misericórdia. A eternidade. É Deus que sabe. Não, é você que tem consciência, que tem que saber aonde passará. Teólogo Gutenberg, a eternidade, aonde nós estaremos daqui 2 milhões de anos, Gutenberg? Imagina isso, né, Bispo Daniel? Onde nós estaremos. Mas uma coisa eu sei, isso é lógica. Eu vou estar, mas não vou estar com, como diz lá no quartel, que a gente chama dessa carcaça. É isso esse mesmo. Corpo que vai ser deteriorado. Como diz a palavra de Deus, nós fomos formados do pó da terra e vamos voltar para a terra. E o Espírito para Deus. O Espírito para Deus, ou nesse caso, o Espírito, infelizmente, se for cabrito, se tiver à esquerda, vai ficar na mão do inimigo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que eu vejo hoje muito, infelizmente, muitos cristãos também, dando vazão, Bispo Daniel, ao corpo, ao físico, querendo buscar apenas o conforto proporcionado pelo dinheiro. E Cristo falou: não devemos acumular tesouro nesta terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Nós devemos acumular tesouros nos céus. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Como o senhor bem colocou, o lado espiritual. Muitas vezes querem vir para a igreja apenas para o conforto físico,
Quando Jesus Cristo faz a primeira multiplicação dos pães, muitos o seguiram. Mas ele falou, vocês estão me seguindo por causa do pão, né? Porque eu dei o pão, o conforto físico. Muitos não estavam seguindo pela palavra espiritual, pelo lado espírito. Então, daqui a 2 milhões de anos, o seu corpo não vai estar, mas teu espírito ou vai estar com Deus, ou vai estar com o diabo. Não tem outra alternativa. Só tem 2 caminhos. Estar com o diabo é ruim, hein, rapaz? Olha, já são 6 horas e 21 minutos. Leiam hoje, amanhã também, capítulo 24 de Mateus e capítulo 25. Foi o sermão escatológico pregado por Jesus. Também Marcos, Lucas escreveram sobre este sermão, mas Mateus foi mais profundo. Medite nestas mensagens, tá bem? E saibam que a matéria volta à matéria, o espírito volta a Deus, estará com o corpo espiritual e com os 5 sentidos. Isso que é gostoso, rapaz. Lá no céu, visão, audição, tato, olfato, paladar, viu Dulce Maria do Vale? Quero lhe ver lá no céu, Dulce. E dar um abraço. E a gente vai abraçar? Lá não tem pandemia, não. A gente pode abraçar. Todo mundo de branco, com uma pedra, escrito novo nome, Daniel de Jesus, Gutenberg de Jesus, viu, Diogo? Diogo de Jesus, Rosa Maria Marques de Jesus, porque o nome que a nossa mãe e pai deu, Deus é Deus de princípios. Viu, Eunice Salles? Viu, Cacá Pessoa? Abre o seu coração, Cacá. Viu, Evani? Vem para Santa Ceia domingo, dia 13, Evani. Tá bem? Eu não tenho mais tempo. Coloque aí um pouquinho do azeite de oliveira. Coloque um copo com água e depois você beba. Este refluxo, esta gastrite, esta úlcera, este abafamento irá sair de você. Antoniete Ferreira Nogueira, Dever de Casa, capítulo 24 e 25. É isso aí. Eu passo o dever de casa. Viu, Daniela Rosário? Deus te abençoe, filha. Fecha os olhos. Liga com Deus. Viu, Ana Célia? Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela quarta-feira passada. Obrigado pelo mês de novembro tão abençoado. Dai-nos um dia de vitória hoje. Sei que multidões estarão na catedral, na sede. Domingo, na grande Santa Ceia que teremos, a última do ano. A entrega da folhinha, o passar diante da arca na tenda. A preparação para o romper do ano e também para janeiro. Eu oro e abençoo. Abençoo os irmãos e irmãs que estarão enviando um dízimo, uma oferta, um voto, através do Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta 78.792, dígito 2, para continuarmos aqui evangelizando o Brasil e o exterior. Pai, eu abençoo a mão esquerda e a mão direita. Há uma profecia do destravamento a partir do dia 19 agora, daquele imóvel que está para ser vendido,
daquele dinheiro na justiça trabalhista, daquela aposentadoria, aquela bênção de 30, 40 anos, 20 anos que está presa, já foi destravado a mão daquele advogado e daquele juiz, a sua caneta já recebeu fogo. Há uma profecia para os que crer e que são amigos do Espírito Santo. O Senhor falou para Abraão: não me esconderei nada de Abraão, meu amigo. Tudo o Senhor revelava a Abraão. E que o Espírito Santo continue também nos revelando, porque é nosso amigo. Se o Senhor revelou que destravaria, eu creio no destravamento da vida financeira, sentimental e profissional. Pai, consagra esta água como remédio. Esta pessoa que está com AVC, com princípio de infarto, câncer na tireoide, na garganta, esofagite, úlcera gastrite, câncer no intestino, no baço, no fígado, câncer na próstata, na bexiga, no útero, no ovário, bicho que anda no corpo, que ao beber da água seja liberto de todas as enfermidades e drogas, que ao beber desta água, que esta pessoa tome nojo da cocaína, da maconha, do crack, da pinga, da bebida, e este Zé Pilintra saia de dentro dele ou dela, este espírito da sensualidade maligna, que leva a vergonha à família e a tristeza a Deus, que ao beber desta água receba a libertação. Eu posso consagrar estas águas, porque hoje não tem mais Eliseu, nem Moisés, nem Elias, mas o cajado de Moisés continua em nossas mãos, a palavra da fé. E profetizamos a transformação desta água em remédio, em libertação, em fogo, em antibióticos, em radioterapia e quimioterapia. Eu consagro este óleo para marcar território e fortalecimento e a presença do Espírito. Por isso a tua palavra diz: não toqueis nos meus ungidos, porque as autoridades da igreja têm o óleo para fazer o trabalho de Deus. Ó Deus de Abraão, amigo do Senhor, abençoa este povo, nos abençoa no dia de hoje, trabalho de libertação que iremos fazer no sábado amanhã, no domingo, Santa Ceia, segunda-feira, nossa reunião administrativa, dia 13 é Santa Ceia também na sede. Abençoa os ouvintes do programa, que o Espírito Santo os convençam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Levante os braços, faça o exercício da fé, faça aí, Ana Célia,
Seu esposo já foi trabalhar, manda ele fazer o exercício da fé. Bata aí no coração, ó. Marca-passo espiritual. Viu, Eunice? Aperta aí a garganta, não tem nem tireoide mais. Aliás, não tem nódulo na tireoide. Tireoide todo mundo tem. Aperte aí o estômago, não tem mais azia, viu, Ana? Aperte os rins, respira fundo, faça igual a Raquel mandou fazer, respira 3 vezes. De novo, isso, que este vírus, esta virose, esta tosse seca, esta dor de cabeça, esta pressão alta, esta pressão desregulada, esta tonteira, esta labirintite, vá para o inferno. Receba a sua bênção. E nós continuaremos aqui até 7 horas por esta rede de rádios. Bom dia. Tenha um dia de paz. Um abraço, né? Um abraço, Evani. Um abraço. Um abraço, Jerusa. Um abraço. Em nome de Jesus. Para